Janelinha! Gente, um monte de mudança temos aqui e teremos mais ainda. A parede aqui atrás de mim, aquela que estava dos revestimentos, você vê a marcação certinha que os meninos tiveram que tirar os blocos de massa que foram feitos para instalar o revestimento. E aqui a gente vai precisar fazer um chapisco também, um pouco mais fino, mas vamos precisar para também depois executar o reboco. Na parede aqui da janela, muito provavelmente a janela vai ficar. Por quê? Para fazer uma janela do tamanho dessa, com o tipo de alumínio que é essa janela, a gente vai gastar na faixa de uns 6, 7 mil reais. A janela nesse tamanho, com aqueles alumínios muito fininhos, você vai encontrar aí por uns 2.000, 2.500 reais. Então, os meninos protegeram porque a gente decidiu que vai deixar a janela que tinha aqui na casa. E aí tem algumas definições de layout importante que vão interferir na parte de hidráulica. E aí, por que a gente já não cortou tudo aqui e fez a hidráulica antes? Esses blocos, como vocês podem ver, essa estrutura ela tá bem arenosa e a gente ficou com medo de começar a quebrar, chegar numa profundidade muito grande e isso desestruturar totalmente. Então nós vamos primeiro fazer o reboco e aí depois a gente vai fazer todo o corte para a parte hidráulica. Nessa parte vai ficar a geladeira, nesta parte vai ficar o fogão e nessa parte vai ficar a pia. Então, nós temos uma grande mudança hidráulica de toda essa parte, porque a pia era aqui, agora a pia vem para o lado de cá. E aí, vocês lembram dessa parede aqui? Essa parede, ela não é estrutural. Se vocês olharem aqui em cima, você vê que essa parede, ela foi feita depois, tá até pintado ali. Ela foi feita depois. Então, a gente decidiu que vai tirar esse pedaço aqui. O pilar mantém, lógico, mas esse pedacinho aqui nós vamos tirar. Tudo vai fechar, a abertura da cozinha não será mais por aqui, a entrada da cozinha agora vai acontecer por aqui. E aquela janela redonda que tínhamos aqui, bonitinha, tiraram, tá inteirinha ali, mas antes da gente remover essa parte, entende que precisamos primeiro fechar esse vãozinho para dar uma sustentação melhor e não cair tudo isso daqui, porque é só um bloquinho, ele não tá amarrado assim, é uma parede de fechamento. Então a gente decidiu fechar aqui o vão primeiro para depois fazer a demolição dessa parte aqui. E aí nós vamos fechar aqui e aqui vai ficar a porta da cozinha agora. E aqui será o nosso lavabo. A gente tinha pensado de talvez deixar o tanque aqui, mas aí, enfim, foi decidido que não vai deixar, vai ficar o lavabo aqui. O lavabo também não vai ficar com a porta para o corredor, como a gente vai criar esse hallzinho antes de entrar na cozinha, o lavabo vai ficar com a porta interna também. Então essas são as mudanças dessa parte aqui. Uma coisa interessante que eu falei algumas vezes para vocês também, olha aqui certinho o bloco de reboco, como é que era feito isso. Eu vou pegar uma peça, só um minuto. Olha que fofura, mas só conseguiram tirar um pouco inteiro, a maioria não saiu inteiro. Mas olha que legal. Tá vendo essa marca aqui? Eles faziam uma bolota de massa, imagina assim, massa mesmo, que a gente faz o reboco. Pá, pegava essa bolotinha, vinha aqui com a bolotinha de massa aqui, ó, e apertava na parede. Então ele fazia, tá vendo? Parece um desenho de colmeia. Ele fazia esses vãozinhos, porque era por pressão que essa massa ficava aqui. A gente tem uma estrutura de cimento, hoje nós usamos argamassa. Então, a diferença de uma coisa para outra. Será que eu vou conseguir usar isso aqui em algum lugar? Não sei, tem que ter um pouquinho. Área externa, quintal, não tem tudo totalmente definido, porém, a gente já tirou aqui aquela estrutura que tinha da casinha. Você tá vendo o muro aqui atrás? Tava tudo soltando o reboco. Então, a gente resolveu tirar tudo e foi ótimo. Se liga nisso daqui. Olha, trincadão de fora a fora, estrutural. Então, a gente vai precisar mexer, possivelmente a gente tire todo esse muro. Esse daqui a gente decidiu que vai subir com placa cimentícia, porque apesar dele ir mais para baixo, por conta dessa grande queda que teve, a gente está preocupado, essa grande trinca na estruturação. A gente não quer jogar tanto peso em cima desse solo aqui.
Então, para vocês entenderem, aqui era a caixinha do gás, não tem mais. E uma coisa que também tá definida, deixa eu descer com cuidado, é que a gente vai tirar essa terra aqui. 100% ainda não se sabe, mas esse pedaço vai tirar e isso daqui nós vamos tirar. Mas para isso nós vamos precisar, tô contra o sol, nós vamos precisar da gravação. Nós vamos precisar do reforço estrutural para conseguir fazer essa demolição aqui. Aí eu vou mostrando para vocês como vai ser essa parte estrutural. Aqui é onde nós tínhamos aquele cômodo que era meio que uma cozinha. Então, tô na parte interna. Nós já mexemos aqui, fizemos um buraco, vimos que não é estrutural. Então, realmente vamos tirar... Quer dizer, não é que não é estrutural, veja bem. Não é pilar, não é concreto. Mas, como essa casa é antiga, o tijolinho foi feito amarrado aqui na garagem. Então, essa estruturação em amarração, ela torna-se estrutural para casa, entendeu? Então, ela é estrutural, mas ela não é de concreto. Então, se fosse um pilarzão aqui de concreto, nós não íamos mexer. Talvez abríssemos parcialmente esse vão. Mas não é um pilar de concreto, é uma amarração, uma estrutura feita em tijolinho. Então, nós vamos tirar. Só que, para isso, eu vou fazer um reforço metálico com viga e pilar, abraçando aqui, fazendo um U total. E esse reforço, ele é realmente reforço. Nós vamos descer fundação, abrir sapata para fazer esse reforço, porque isso daqui é o que segura essa lateral toda da casa. E aqui vai virar uma área gourmet, integrada com a parte lá de fora, onde eu vou nivelar, vou tirar toda aquela terra. Banheiro da garagem. Aqui, nós vamos manter um banheiro, ele vai continuar aqui, onde ele tá. Nós não vamos mexer no espaço dele, no layout em si. Mas, gente, olha isso aqui atrás. Você tá vendo? Tá encharcado esse bloco. Ele tá encharcado, que é literalmente água. Eu vou mostrar pra vocês. Tem um cano de ferro ali, furado, passando e molhando a casa inteira, ó, há décadas. E aqui atrás, nós descobrimos umas coisas também, eu vou mostrar. Então, vamos precisar refazer tudo aqui, impermeabilizar, ajustar tudo que tem que ajustar. E, nossa, vai ficar perfeito. Vocês vão ver que bonito que vai ficar isso aqui. Nada do que tem aqui, ó. Tá muito ruim. Muito cheio de umidade, muito problema. Vamos ver o resto da garagem. Aqui, os meninos tiraram parte do piso. E aí eu pedi para que eles abrissem um vão para eu entender o que tinha aqui atrás. Porque é o corredor externo, do lado do primeiro andar ali, vamos dizer, do térreo, né? Vocês conseguem enxergar pela largura aqui, pela espessura dessa parede, que ela é estrutural. Nós encontramos algumas viguinhas, tipo aqui tem uma viguinha, mas o tijolo ele é totalmente amarrado. Quer ver de pertinho? Ó, aqui vocês conseguem enxergar perfeitamente. Então, é um bloco deitado e 2 pezinhos. E ela faz a amarração. Então, isso daqui é uma alvenaria estrutural das antigas, assim, negócio top. Ele que segura toda a casa. Nós vamos usar o vão que nós encontramos aqui atrás. Mas antes disso, ó, eu até me sujei aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Olha isso aqui. A tubulação de ferro. E ó, ao vivo aqui, ó, pra vocês verem. Cheio de água. Então essa bendita dessa água tá encharcando toda a casa. E aí, tem tubulação assim no andar superior. É a mesma coisa. Então não tem jeito, né? Uma casa com tanto tempo que usava tubulação de ferro precisa de reparo. E aqui o reparo hidráulico vai ser 100%. E olha o espaço que a gente tem aqui dentro. Não é pequeno não, hein? Tem 1 metro de largura e vai até o finalzão lá e do outro lado também. Você acha que a gente vai deixar esse caixão perdido aí? Vamos nada, vamos lá. Sabe uma coisa que apareceu aqui? Esse círculo. E aí nós não sabíamos o que era.
E aí conseguimos falar com o antigo proprietário da casa, que a gente achou que era um poço, alguma coisa assim. Mas ele disse que não, ele disse que tinha uma palmeira aqui, em algum momento alguém resolveu arrancar essa palmeira. Não, não é um poço que nós achamos que era. Ainda bem também, né? Porque senão ia ser mais uma surpresinha. Quarto de hóspedes, e aqui é onde vão acontecer umas mudanças consideráveis. Lembra que eu falei que vou abrir a lateral para fazer uma porta para a varandinha, e na lateral oposta aqui é onde vai ter o nosso banheiro. Onde vai ter o nosso banheiro tem esse piso, que é o taquinho que tem em todo o andar superior. Só que a gente quer reaproveitar esse taquinho de onde vai ser o banheiro para a área do quarto de casal, para a suíte maior, porque a gente não vai achar esse pisinho para recompor. E a gente começou a retirada. Gente, olha isso, ele é muito fininho. Aí os meninos estão tirando assim um trabalho de formiguinha para tentar tirar as pecinhas inteiras, e aí tem, essa daqui é o tamanho maior, a maioria, ele faz uma paginação assim, né, ele tem peça inteira e peça menor. Então é uma paginação mais delicadinha e a gente vai ter que raspar tudo aqui no fundo também para conseguir reutilizar esse taquinho. Então já abrimos um pequeno vão, depois a gente vai retirar a lajezinha que cobre esse vão, fazer uma cobertura para aí sim começar a construir a parede desse banheiro. Mas aqui a gente já teve essa surpresinha, mas ó, tá vendo? A gente vai reaproveitar. Essa daqui é a suíte maior, lembrando que agora nós vamos ter 3 suítes. A gente tinha uma suíte e 2 dormitórios, agora nós teremos 3 suítes. Então essa é a maior, que é o quarto do casal. E eu estou exatamente onde eram os 2 banheiros. Esse daqui era o banheiro social, não sei se vocês lembram, se não lembra, vai no vídeo anterior que vocês vê como é que essa casa era e como já está ficando. Então aqui era a entrada do banheiro social. E aqui era a entrada do banheiro de casal, que acontecia por dentro do guarda-roupa. Aqui no chão, ó, vocês veem um desenho assim, esse L, esse Z, sei lá o que é isso, que forma como era o layout estrutural desse banheiro. E no teto, a marcação ainda está perfeita, que a gente não fez o acabamento. Vocês conseguem ver a loucura que era isso daqui. E agora tudo isso daqui será um único banheiro. A gente vai ter um banheiro de área interna de 1,90 m e decidiu, vocês lembram? A gente decidiu colocar a banheira. Não sabia se ia colocar, não ia colocar, então foi decidido que vai ter a banheira sim. Então teremos uma banheira aqui, possivelmente tipo banheiro de imersão mesmo. Vai acompanhando, as coisas vão sendo decididas. Casa antiga, gente, é desse jeito. Aí tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é uma etapa de obra e como tem que ser feito na sua obra também. Então, segue aí o canal, curte esse vídeo e acompanha tudo. Pode mandar as dúvidas se você não souber como é que faz, em que etapa que é, se estiver no momento de obra aí acontecendo, se tiver para fazer obra, eu vou mostrar mais detalhes de obra aqui para que vocês entendam como funciona todo esse processo e também não gera tanta ansiedade em vocês durante o processo de execução. Então nós temos uma situação aqui bem legal para que vocês visualizem. Essa parede aqui, nós removemos o revestimento. Lembra que eu falei para vocês que o reboco na época era feito com cal e fica tudo muito arenoso. Os meninos estão retirando as placas que estão soltando, tem umas que estão bem firmes, a gente vai deixar. Mas a maioria que está soltando estão retirando. E essa parede do jeito que está, eu não posso fazer um reboco direto nela. Eu tenho que executar todas as etapas. Então eu preciso fazer o chapisco. Para chapiscar, ela está muito seca. O que os meninos fazem? Eles literalmente encharcam essa parede, eles vão precisar encharcar. Se fosse uma área externa, dá pra gente tacar uma mangueira. Mas não é. Então os meninos encharcam isso daqui para ficar bem úmido e ele dá uma aderência para receber a primeira camada, que é o chapisco. Tá vendo aqui, ó? Então eles vão chapiscando uma massa mais molinha e ela vai fazendo esse efeito, vai aderindo a essa parede que tinha aqui, essa estrutura que tinha, e vai ser da mesma forma se for um bloco novo, tá? A gente precisa fazer isso. Então vai fazer todo esse chapisco e aí na parede de cá, ela já tá toda chapiscada, tá vendo? Aí ele vai um chapisco fininho, depois ele faz um chapisco mais grossinho, ó,
como ele fica, que ele já tá praticamente seco. E aí depois desse chapisco é que a gente faz isso daqui, que é o reboco. Esse reboco, depois eles fazem um nivelamento com a régua, eles vêm passando aqui, ó, deixando retinha, e aqui ela tá no ponto de receber o revestimento. Se fosse para pintura, seria um reboco mais fino ainda. Aqui é para revestimento, então aqui ela tá no ponto de receber o revestimento. Antes do revestimento tem impermeabilização, tem algumas outras coisinhas, mas esse daqui é a etapa que a gente faz para estar pronto e receber o revestimento. Enquanto não temos parede pronta ainda, vou passar por aqui. O acesso do banheiro vai ser pela lateral. Aqui vai ser a parede que divide o banheiro do quarto. Eu tinha falado que possivelmente faríamos essa parede em drywall para que a gente conseguisse velocidade e tudo, e até no custo-benefício acaba ficando elas por elas e a gente ganha tempo. Porém, a gente removeu a paredona que tinha aqui, que fechava esse espaço, vocês lembram? Aqui, logo acima, tem uma viga invertida. Essa viga, ela serve como a sustentação dessa laje, mas por precaução a gente resolveu fazer essas escoras aqui até essa parede ficar pronta. Por quê? Eu fazendo a parede em bloco cerâmico, ela vai ter uma função, não vou dizer estrutural, mas ela vai ajudar a segurar um pouquinho o peso dessa laje aqui, né? E pensando no peso da laje de baixo, a gente está até reduzindo o peso que a laje de baixo recebia com todas essas paredes aqui do banheiro. Então, só para vocês entenderem a diferença. Por isso que a gente resolveu fazer de bloco. E bem aqui em cima, ela marca certinho aonde era o guarda-roupa. Então, eu ganhei aqui uns 70 centímetros de área no quarto e essa parede aqui vai ter o guarda-roupas agora e a gente ganha um quarto mais confortável. E sabe aquele taquinho que eu mostrei para vocês lá do quarto de hóspedes? É aqui que a gente vai usar. Então eu tinha aqui o cerâmico e a gente precisa fazer o complemento desse piso. O guarda-roupa não vai pegar toda a área, então a área que ficar aparente, a gente vai fazer o complemento com o taquinho que a gente retirou lá do outro lado. Aprendendo na obra, essa casa é dos anos 70 e na época não usávamos as mesmas técnicas que usamos hoje. Aqui quando foi feita a viga superior, deixa eu mostrar para vocês. Aqui quando foi feita a viga superior, não foi vibrado o concreto. Você tá vendo que fica um espaço entre as pedrinhas e ela não uniu completamente na estrutura metálica? E também, tá vendo a marcação do bloco de barro? O bloco de barro, ele tende a sugar a água. E com isso, a água que tinha nessa massa desceu para o bloco de barro e aí a gente criou esse vácuo aí, esse espaço sem nada. Isso é uma falhinha estrutural. O ideal é que fique tudo unido. Não vai cair a casa por conta disso. Mas para que vocês fiquem atentos também que esse tipo de coisa precisa ser vista no momento de execução. Nós já praticamente terminamos a demolição interna, falta só uma partinha lá de cima e vão ter mais demolições externas, mas nós já descobrimos algumas coisinhas, né? O cano de água lá que tá atravessando a casa toda, gerando umidade na extensão da casa inteirinha. O muro lateral com o vizinho que tá com problema estrutural, com aquelas duas grandes trincas, que aquele murinho a gente vai ter que derrubar ele inteiro e fazer um muro novo. Lá no fundo, aonde nós também temos problemas de infiltração, a ideia é fazer um muro até lá em cima, cimentício. Então são as questões que vão surgindo conforme a gente vai enxergando a obra, né? Durante os períodos de chuvas que tivemos aqui na demolição, conseguimos enxergar também bastante infiltração na lajinha de cobertura que cobre a parte do corredor de entrada aqui, que aí ele dá umidade em todos os quartos, na parede toda, então vai precisar abrir tudo aquilo, impermeabilizar, refazer tudo isso e algumas decisões que nós já tomamos, como, por exemplo, que vamos colocar banheira e vamos nivelar a área ali externa para criar um gourmet sensacional. Está gostando de acompanhar essa reforma tão no detalhe assim? Não esquece de seguir a gente no canal, curte esse vídeo e manda aqui nos comentários as suas dúvidas, as coisas que você quer ver, as suas sugestões também, sempre tudo é muito bem-vindo.